Evangelho do Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iluminai, Senhor, nossa mente, nosso coração para abrirmos a nossa vida, a nossa alma, a Tua Palavra. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Este ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. Veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se todos os que estavam na sinagoga e tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho ao seu respeito, admirado com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje o Evangelho começa falando que Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Deve também estar no nosso coração este desejo, que aquilo que em nós deve resplandecer é aquilo que Deus realiza. Não deve ser as nossas capacidades, as nossas glórias, não, mas o que Deus realiza em nós. Aquilo que Nossa Senhora canta: O Senhor fez em mim maravilhas. Isso não é ser orgulhoso, isso é ser magnânimo, ou seja, reconhecer a grandeza de Deus do que Ele faz em nós todos os dias. E Jesus, por ser Deus e 100% homem, Ele deixa na sua humanidade o Pai realizar tudo o que Ele quer. E por isso as pessoas começam a conhecer mais Jesus e a sua fama, porque Jesus se torna esse homem, não deixando de ser Deus, mas que é dócil à vontade do Pai. E nós precisamos também, para que a nossa luz brilhe, que essa luz não é própria, é a luz de Cristo, nós precisamos ser dóceis à vontade de Deus. A gente fala muito de vontade de Deus, mas às vezes fica muito só no falar, né? E o que é vontade de Deus? Às vezes são coisas muito concretas. É vontade de Deus que você que é filho lave a louça da sua mãe com ela, que você arrume a casa. É vontade de Deus que você, marido, viva como marido, não como um solteiro e saia para todo canto deixando a esposa em casa, triste, depressiva e ainda achando que é besteira. É vontade de Deus que você, mulher, não fale do seu esposo, mas fale bem dele se for falar. É vontade de Deus que você que é solteiro não fique ficando com um e com outro, se prostituindo, porque o ficar com um e com outro se torna uma prostituição. É vontade de Deus que você vá para a missa todos os domingos com amor e preste atenção e procure viver aquilo que foi ensinado. É vontade de Deus que você não julgue as pessoas e por aí vai. São coisas simples do dia a dia que nós precisamos estar atentos, porque às vezes nós queremos a vontade de Deus em coisas tão grandes e nós não vamos subir nos degraus das coisas pequenas. Isso é o nosso orgulho, isso é perigoso. Continuando. Ele ensinou nas suas sinagogas e todos o elogiavam. Tenham essa atenção. O homem de Deus pode ser elogiado, sim ou não? Pode. Aquilo que passou com Cristo deve passar conosco que somos cristãos. As pessoas podem até comentar coisas boas de nós, isso é bom. É o que eu faço com as críticas e com os elogios que vai fazer diferença na minha vida espiritual. Está com as 2 semanas, ou um pouco mais, foi o enterro da minha tia Nezinha, lá em Chorozinho, e eu cheguei só pro enterro. Então eu desci um pouco antes no cemitério, para ficar rezando o terço.
E não só no cemitério de lá, mas qualquer outro cemitério, se você ficar muito tempo, hora ou outra o vento passa e traz aquela caatinga de podre. E lá eu ia sentindo quando eu ia rezando o texto. E o que Deus me fazia pensar era, a sua alma, quando está em pecado mortal, ou quando você se decide estar longe de mim, a sua alma fica pior do que isso, o fedor dela. Então é preciso a gente saber que quando nos elogiam, é o perfume de Cristo que habita em nós. E quando nos criticam, é a nossa podridão que está exalando no mundo. Então não precisa se orgulhar com os elogios e nem precisa se assustar com as críticas. Os santos, ao serem criticados, perseguidos, blasfemados, caluniados, eles vinham em uma oportunidade em crescer em santidade. Muitas vezes nós perdemos as oportunidades, irmãos. Nós só ficamos fixados nos elogios. Ah, nem agradeceu, que mal educado, que ingrato. Não dá nem um obrigado, não pede nem licença. Claro que essas palavras, elas devem ser palavras-chave do nosso dia a dia. Mas se ninguém agradeceu, ninguém reconheceu, glória a Deus. É um mérito a mais. É um mérito a mais na sua vida espiritual, porque muitas vezes tem obras nossas que tem que ficar escondida mesmo. Porque isso nos ajuda a crescer tanto em humildade, como em saber que a gente não trabalha para ser reconhecido, não. Como diz Santa Teresinha, a mim cabe o trabalho, a Deus o sucesso. É interessante que Jesus, ele vai pegar a escritura, a passagem de Isaías, e o texto vai falar o seguinte: deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito. Isso aqui não é só um detalhe, não. É um detalhe importantíssimo. Porque era muito difícil você pegar um dos rolos lá e achar onde estava escrito. Às vezes era necessário que alguém que estava na sinagoga ajudasse a pessoa que ia ler a encontrar a passagem que ele queria. Isso mostra que Jesus era íntimo da palavra. Até hoje, que a Bíblia está organizada, antes não, era vários rolos, não era como é hoje. Com zip ou sem zip, né? Tudo organizadinho, versículo, vírgula. Não, naquele tempo não tinha dividido em versículo, vírgula, tudo direitinho. Não era assim. Era bem misturado. Então, para você achar uma passagem, demorava. E Jesus mostra que ele tem intimidade com as Escrituras. Ele, mesmo sendo homem, 100% Deus, ele não fica com preguiça de buscar conhecer a Escritura. Ele é íntimo. Ele vai mesmo em cima de onde ele quer ler. Não precisou da ajuda de ninguém. Hoje, infelizmente, a gente apanha para ler a Bíblia, né? Isso mostra a nossa falta de intimidade. A gente fala Gênesis, a pessoa está procurando lá no Novo Testamento. Fala Tobias, a pessoa está procurando depois de Mateus. Gente, isso é uma... Meu Deus, falta até palavra de falar, mas é até um pecado nosso. Não conhecer a Escritura. Como fala São Jerônimo, desconhecer a Escritura é desconhecer a Cristo. E conhecer a Escritura é conhecer a Cristo. O conhecer no sentido de conhecer a Jesus, por uma experiência, mas também tem intimidade em manusear a Bíblia. Às vezes a gente só está acostumado a pegar, rezar um pouquinho. Não estou falando que isso é errado 100%, não. Mas ter cuidado para não virar uma macumba. Eu abro a Bíblia direto. E eu nunca leio a Bíblia. Eu só abro a Bíblia para saber as coisas que eu quero. Ali não é cartomancia, não. Não é baralho, não. Você pode abrir a Bíblia em oração e pedir uma palavra a Deus? Pode. Mas isso não pode virar a sua vida de oração desse jeito direto, não. Porque senão você vai ficar doido. Tem que ter o cuidado, a prudência. São João da Cruz já vai nos relatando sobre isso, né? Que a gente deve procurar ter discernimento na voz de Deus, não confundi-la. E o demônio é muito sutil quando a gente vive fazendo só isso, transformando a Bíblia numa cartomancia. Não é que não possa fazer isso, mas faça quando Deus inspirar. Não faça por costume. Isso é muito perigoso. A gente nunca lê a Bíblia e quando lê só faz isso direto. Às vezes mais eu abri uma vez e fui muito tocado. Pronto, foi de Deus. Deus inspirou. Quando Deus inspirar, faça. Mas não faça só por curiosidade. A vontade de Deus não é curiosidade. A vontade de Deus deve querer saber e deve querer cumpri-la. Então, quando o Jesus fala que o Espírito do Senhor está sobre ele, ele está cumprindo a passagem de Isaías 61. E como fala o catecismo, o caminho de Jesus é o mesmo
caminho que nós devemos passar. Jesus nasceu, nós nascemos. Jesus anunciou a palavra, nós devemos anunciar. Jesus, ele também fez milagre, devemos fazer em nome dele. Curas. Devemos acolher os pecadores. Mas também Jesus corrigiu. Jesus foi perseguido. Às vezes nós só queremos as coisas boas que Jesus passou. Você é um cristão de verdade? Eu sou. Se somos, devemos aceitar tudo que Jesus viveu em nossa vida. Se Jesus foi incompreendido, esquecido, abandonado, traído, caluniado, meu irmão, não é que você vai querer isso, mas se vier, aceite com amor, aceite com alegria. Os santos, quando Deus permitiu o sofrimento, ele dizia, Senhor, obrigado por lembrar-se de mim. E quando não vinha nem o sofrimento, falava, Senhor, tu esqueceste de mim? E nós, infelizmente, caímos nessa teologia da Igreja Universal do Reino de Deus. É a fuga do sofrimento. É a busca do fácil, daquilo que sempre é gostoso para a minha carne. Por isso que nós, hoje, não queremos fazer mais penitência. Porque tudo a gente quer no fácil. Por isso, quando vem o sofrimento, a gente não aguenta. Porque a gente nunca faz mais penitência, não faz o jejum. Se faz é uma vez por ano e olhe lá, e faz mal. Então, se a gente tem uma vida penitente, uma vida de sacrifício, quando vier o sofrimento, nós damos conta. Damos conta de suportar um marido chato, a esposa chata, mas também que é dom de Deus. Aguentamos a bagunça dos meninos, aguentamos uma dívida, um imprevisto. Mas se a gente não faz penitência no dia a dia, quando vem o sofrimento, a gente se acaba todinho. Entra em depressão, quer morrer, quer ir embora do mundo, quer fugir. Cuidado, irmãos. Às vezes a gente quer se matar para fugir do sofrimento. Mas querer se matar para fugir do sofrimento é dizer que nós não confiamos em Deus. E é dizer que nós queremos ir para os braços do demônio. Você não foi criado para no sofrimento estar nos braços do demônio, mas nos braços de Deus. Então um cristão que sofre deve estar sempre de joelho no chão. Também um cristão alegre. Joelho no chão, coração alegre. Joelho ferido, coração curado. Amém.